O bilionário estava prestes a partir para sempre, até que uma ligação disse que sua ex estava sozinha no hospital com um bebê doente. Antes de começarmos, escreva nos comentários de que cidade você está acompanhando esta história. E quando terminar, deixe sua avaliação de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. Os motores do jato particular zumbiam com a promessa de finalidade. Liam Prescott estava diante das janelas que iam do chão ao teto de seu terminal executivo, observando a tripulação carregar o último de seus pertences. Aos 33 anos, ele tinha o tipo de presença que comandava salas de reuniões. 1,88 m, ombros largos que preenchiam perfeitamente seu terno grafite e olhos cinza-aço que raramente traíam emoção. Seu cabelo escuro, sempre impecavelmente penteado, captava a luz da tarde filtrada pelo vidro. Zurique estava esperando uma nova sede, uma nova vida, uma fuga cuidadosamente orquestrada de tudo o que um dia importou. Senhor Prescott? A voz de sua assistente cortou seus pensamentos. O piloto diz que estamos prontos para a partida. Liam assentiu, ajustando suas abotoaduras de platina, um hábito nervoso que ele nunca havia perdido completamente. 5 minutos. Ele pegou o telefone para silenciá-lo para o voo. A tela se iluminou com uma notificação de correio de voz. Senhora Henderson. O nome fez seu peito apertar. A antiga governanta de sua mãe. A mulher que praticamente o criou depois que seus pais morreram. Ele quase apagou sem ouvir. Quase. A voz dela estava trêmula, quebrada por lágrimas que ele nunca tinha ouvido dela antes. Liam, querido, sinto muito incomodá-lo. Eu sei que você disse para não ligar a menos que... Mas é a Evelyn Clark. Ela está no Hospital St. Mary e está sozinha com um bebê doente. O pequeno está lá há 3 dias e ela parece tão cansada, Liam. Achei que você deveria saber. O telefone escorregou de seus dedos, estalando contra o chão de mármore. Evelyn Clark. O nome que ainda o acordava às 3 da manhã. A memória que fazia as salas de reuniões suíças parecerem prisões. Senhor? Sua assistente apareceu ao seu lado, a preocupação infiltrando-se em sua compostura profissional. Liam se abaixou para recuperar o telefone, sua mente acelerada. Evelyn deveria ser um capítulo encerrado, um belo erro do qual ele se afastou 13 meses atrás. Mas um bebê. Suas mãos tremiam enquanto ele reproduzia as palavras da senhora Henderson. Cancele o voo, ele disse calmamente. Senhor? Cancele. Agora! Sua voz carregava a autoridade que havia construído um império, mas por baixo dela havia algo cru e desesperado. 20 minutos depois, o Bentley de Liam entrou no estacionamento do Hospital St. Mary. Ele havia tirado o paletó, em algum lugar entre o terminal e o carro. Sua camisa social branca agora estava amassada pelas mãos nervosas. O ar da noite de setembro estava fresco, mas o suor brotava em sua testa enquanto ele caminhava pelas portas automáticas. A ala pediátrica ficava no 4º andar. A viagem de elevador pareceu interminável. Quando as portas se abriram, ele se viu cara a cara com um balcão de recepção e uma enfermeira com aparência cansada. Estou procurando por Evelyn Clark, ele disse. Surpreso com o quão rouca sua voz soava, os olhos da enfermeira piscaram com reconhecimento. Não dele, mas da exaustão que vinha de amar alguém em uma cama de hospital. Quarto 412, mas o horário de visitas? Por favor. Liam interrompeu, sua presença de comando habitual substituída por algo muito mais humano. Ela estudou o rosto dele por um momento, depois acenou em direção ao corredor. O quarto 412 ficava no final de um longo corredor que cheirava a antisséptico e desespero silencioso. Pela porta parcialmente aberta, Liam podia vê-la. Evelyn estava sentada em uma cadeira desconfortável,
ao lado de um pequeno berço hospitalar, seu cabelo ruivo caindo em ondas soltas ao redor dos ombros. Ela estava mais magra do que ele se lembrava. Seus olhos verdes, geralmente brilhantes, estavam opacos pela exaustão. Sua pele pálida parecia quase translúcida sob as fortes luzes fluorescentes. Ela usava um suéter cinza simples e jeans, ambos amassados pelas noites passadas dormindo naquela cadeira. Ela era linda, ela estava quebrada, e ela era tudo o que ele tentou esquecer. Liam bateu suavemente no batente da porta. Evelyn olhou para cima, e por um momento o tempo parou. Nenhuma surpresa cruzou suas feições. Nenhuma alegria. Apenas um cansaço profundo. E algo que poderia ter sido resignação. Você não deveria estar aqui, ela disse calmamente, sua voz carregando a mesma força gentil pela qual ele se apaixonara anos atrás. Ele é meu? A pergunta saiu de sua garganta antes que ele pudesse impedi-la. Os olhos de Evelyn endureceram apenas uma fração. Não. Mas algo na voz dela, alguma hesitação infinitesimal, disse a ele tudo o que ele precisava saber. E enquanto ele estava naquela porta, ainda vestindo seu terno caro e observando a única mulher que ele já amou vigiar uma criança doente, Liam Prescott percebeu que alguns voos nunca deveriam ser feitos. A questão era: ela o deixaria ficar tempo suficiente para provar que ele havia aprendido a pousar? O silêncio no quarto 412 se estendeu entre eles como um abismo de 13 meses. Liam permaneceu congelado na porta, seus sapatos de couro italiano caros enraizados no chão de linóleo estéril. O baipe constante dos monitores médicos fornecia um pano de fundo rítmico para a tensão crepitando no ar. Evelyn voltou-se para o berço, seus dedos acariciando suavemente uma mãozinha através da barreira de plástico transparente. O bebê, Miles, de acordo com o prontuário preso no pé da cama, era impossivelmente pequeno, seu peito subindo e descendo com a ajuda de tubos e máquinas que faziam a garganta de Liam se contrair. Ele está com pneumonia, Evelyn disse sem olhar para cima, sua voz mal acima de um sussurro. Começou como um resfriado há 3 dias. Na terça-feira de manhã ele não conseguia respirar. Liam entrou no quarto, fechando a porta atrás de si com cuidado deliberado. De perto, ele podia ver as olheiras sob os olhos de Evelyn, a maneira como suas roupas pendiam soltas em sua estrutura. Quando foi a última vez que ela comeu? Dormiu em uma cama de verdade? Onde está? Ele começou a perguntar sobre o pai, depois parou. A pergunta parecia pisar em vidro quebrado. Onde está o quê, Liam? Seus olhos verdes encontraram os dele, e havia aço sob a exaustão. Onde está o pai dele? Onde está minha rede de apoio? Onde está alguém que se importa? As palavras o atingiram como golpes físicos. Ele merecia tudo. Eu me importo, ele disse calmamente. Evelyn soltou uma risada que não continha humor. Você se importava há 13 meses também, até decidir que eu era complicada demais para sua vida perfeitamente organizada. A memória caiu sobre ele. A última briga deles em sua cobertura. A maneira como ela ficou perto de suas janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Lágrimas escorrendo pelo rosto dela enquanto ele explicava por que eles não poderiam dar certo. Por que o amor não era suficiente quando você tinha acionistas e reuniões de conselho e uma reputação a manter? Eu estava errado, ele disse simplesmente. Estava? Ela se levantou lentamente, alongando os músculos que estavam contraídos naquela cadeira por muito tempo. Ou você está aqui apenas porque a senhora Henderson fez você se sentir culpado? Liam a observou se mover para a pequena janela, seu reflexo fantasmagórico no vidro. Mesmo exausta e com raiva, ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Mas não era apenas a aparência dela que o assombrava. Era a maneira como ela ria de suas piadas terríveis.
como ela fazia o café dele exatamente do jeito que ele gostava sem ser solicitado. A maneira como ela se encolhia contra o peito dele e o fazia sentir como algo mais do que apenas uma conta bancária com pulso. Estou aqui porque nunca parei. Ele se conteve antes que as palavras pudessem sair. Nunca parou o quê? Ela se virou para encará-lo, os braços cruzados defensivamente. Nunca deixei de te amar. Nunca deixei de sonhar com você. Nunca deixei de me arrepender da pior decisão da minha vida. Nunca deixei de me importar. Ele terminou sem jeito. Uma batida suave interrompeu o momento. Uma enfermeira apareceu, jovem e com rosto gentil, carregando um copo de remédio. Hora do seu intervalo para o café, querida, disse ela a Evelyn com autoridade gentil. Ordens médicas. Esse carinha não vai a lugar nenhum e você precisa cuidar de si mesma. Evelyn balançou a cabeça. Eu não posso deixá-lo. Você pode, disse Liam, surpreendendo a si mesmo. Eu fico. Eu cuido dele. Ambas as mulheres olharam para ele como se ele tivesse se oferecido para realizar uma cirurgia. Liam, você não sabe nada sobre... Eu sei sentar em uma cadeira e pedir ajuda se algo mudar. Ele interrompeu. 15 minutos. Vá comer algo que não seja de uma máquina de venda automática. A enfermeira sorriu em aprovação. Há um café decente no segundo andar. Muito melhor do que a comida do refeitório. Evelyn hesitou, seu olhar movendo-se entre Liam e o bebê dormindo. Finalmente ela pegou sua carteira do braço da cadeira. 15 minutos, ela disse firmemente. Se algo acontecer, eu te encontro imediatamente. Liam já estava se movendo em direção à cadeira que ela havia desocupado. Ainda estava quente do corpo dela e algo sobre esse fato simples fez seu peito doer. Depois que ela saiu, Liam se viu sozinho com Miles pela primeira vez. O bebê era tão pequeno, tão frágil, com fios de cabelo escuro que combinavam com o próprio Liam. Seus dedos minúsculos eram perfeitamente formados, e quando uma mãozinha se moveu durante o sono, Liam sentiu algo mudar dentro de seu peito, uma proteção tão feroz que lhe tirou o fôlego. Ei, rapazinho! Ele sussurrou, sua voz áspera com emoção inesperada. Eu sou... Bem, não tenho certeza do que sou para você ainda, mas prometo que você não enfrentará o que quer que seja isso sozinho. Não mais. Miles se mexeu ligeiramente e por um momento impossível, Liam poderia jurar que aquelas feições minúsculas se pareciam com as suas. Ele pegou o telefone e fez uma ligação que deveria ter feito 13 meses atrás. Marcos, é o Liam. Cancele tudo. E quero dizer tudo. Pelo futuro previsível, minha prioridade acabou de mudar. Quando Evelyn voltou do café, encontrou Liam exatamente onde ela o havia deixado. Exceto que agora ele estava inclinado para a frente na cadeira, os cotovelos apoiados nos joelhos, observando Miles com uma intensidade que fez o estômago dela vibrar. A forte iluminação do hospital projetava sombras em seu queixo forte, e ela notou que ele havia afrouxado a gravata em algum momento, a primeira rachadura em sua armadura geralmente impecável. Alguma mudança? Ela perguntou suavemente, não querendo acordar o bebê. Liam olhou para cima, e algo em sua expressão havia mudado. O empresário cauteloso havia desaparecido, substituído por algo cru e desprotegido. Ele abriu os olhos por um minuto. Ele engoliu em seco. Eles são cinzas, como os meus. Evelyn largou o café que havia trazido para ele. Preto, sem açúcar, exatamente como ele sempre tomou, e foi verificar os monitores. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela ajustava o cobertor de Miles, evitando o olhar inquisidor de Liam. Muitos bebês têm olhos cinzas, ela disse calmamente. Eles mudam. Evelyn. A voz dele era gentil, mas firme. Olhe para mim. Ela olhou. E imediatamente se arrependeu. Aqueles olhos cinza-aço pelos quais ela se apaixonara estavam cheios de uma mistura de esperança e angústia que fazia seu peito doer. Quantos anos ele tem exatamente? 3 meses e 2 semanas. A resposta saiu rápido demais, muito defensiva. Liam ficou quieto por um longo momento,
e ela praticamente podia vê-lo fazendo as contas. 3 meses. 13 meses desde o término. 9 meses de gravidez. A linha do tempo pintava um quadro que ela estava desesperadamente tentando manter escondido. Você estava grávida quando eu fui embora? Ele disse finalmente. Não era uma pergunta. Evelyn afundou na segunda cadeira que uma enfermeira havia trazido, de repente exausta além da conta. Sim. Por que você não me contou? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de mágoa e acusação. Evelyn olhou para as mãos, lembrando-se daquela noite horrível em que ela estava na cobertura dele, o enjoo matinal agitando seu estômago, enquanto ele explicava por que eles não tinham futuro juntos. Porque você deixou muito claro que eu não me encaixava na sua vida. Ela disse, sua voz mal audível. Você disse que eu era muito emocional, muito imprevisível, que você precisava de alguém que entendesse as exigências da sua posição. Lembra? Liam estremeceu como se ela o tivesse golpeado. Isso foi antes de eu saber. Antes de você saber o quê? Que eu estava carregando seu filho? A voz dela subiu ligeiramente. Então ela olhou para Miles e abaixou novamente. Isso teria mudado alguma coisa, Liam? Sério? Ou você teria apenas se sentido preso? O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo ritmo constante das máquinas médicas. Quando Liam finalmente falou, sua voz estava grossa de emoção. Eu teria me casado com você. Exatamente. A risada de Evelyn foi amarga. Você teria se casado comigo por obrigação, construído uma vida comigo por dever, e eventualmente você teria ressentido nós dois por arruinar sua existência perfeitamente planejada. Isso não é... Não é? Ela se virou para encará-lo totalmente agora, seus olhos verdes brilhando. Diga-me honestamente, Liam, se eu tivesse lhe dito naquela noite que estava grávida, qual teria sido seu primeiro pensamento? Alegria? Ou pânico sobre como gerenciar o escândalo? Ele abriu a boca para negar, depois a fechou novamente. Porque ela estava certa, e ambos sabiam disso. 13 meses atrás, seu primeiro instinto teria sido o controle de danos. Declarações à imprensa. Planejamento estratégico. Como lidar com uma gravidez não planejada para minimizar o impacto no preço das ações da Prescott Industries. A compreensão o atingiu como um golpe físico. Deus, Evelyn, que tipo de homem eu era? Você era um homem que foi ferido. Ela disse suavemente, um pouco da raiva desaparecendo de sua voz. Seus pais morreram quando você tinha 25 anos. Você construiu muros para se proteger e eu entendi isso, mas eu não poderia trazer uma criança para um mundo onde o amor era um passivo a ser gerenciado. Miles se mexeu em seu berço, fazendo pequenos sons que não eram bem choros. Evelyn estava de pé instantaneamente, inclinando-se sobre a grade para verificá-lo. Liam observou a maneira terna como ela tocava a testa do filho deles, verificando se havia febre, ajustando sua posição para ajudá-lo a respirar melhor. Você tem feito isso sozinha por 3 meses, ele disse, o peso disso o esmagando. Tenho feito isso sozinha por 9 meses, ela corrigiu. A gravidez, o nascimento, as noites sem dormir, o primeiro sorriso, a primeira risada, tudo isso. Sinto muito. As palavras pareciam inadequadas, mas ele não sabia mais o que dizer. Eu sei que você sente. Ela se endireitou, a exaustão evidente em cada linha de seu corpo. Mas desculpas não compensam o tempo perdido, Liam. Não apagam as noites que passei no pronto-socorro sozinha ou a maneira como tive que escolher entre comprar mantimentos e pagar pelos medicamentos dele. A menção a dinheiro fez o maxilar de Liam endurecer. Você deveria ter ligado quaisquer problemas financeiros que estivesse tendo. Eu não queria seu dinheiro. Evelyn interrompeu ferozmente. Eu queria que meu filho tivesse um pai que escolhesse estar lá, não um que se sentisse obrigado a preencher cheques à distância. As palavras dela atingiram o alvo com uma precisão devastadora.
Ele passou 13 meses tentando se convencer de que ir embora tinha sido nobre, que ele a estava protegendo de seu mundo complicado. Mas a verdade era mais simples e mais covarde. Ele estava se protegendo. O que eu tenho que fazer? Ele perguntou calmamente. Para provar que mudei, que quero estar aqui pelos motivos certos. Evelyn olhou para ele por um longo momento, estudando seu rosto como se tentasse ler sua alma. Você pode começar entendendo que isso não é mais sobre você, Liam. É sobre ele. Ela acenou em direção a Miles. Ele precisa de consistência e estabilidade, não de grandes gestos ou promessas movidas pela culpa que desaparecem quando as coisas ficam difíceis. Então deixe-me ser consistente, ele disse, inclinando-se para a frente com sinceridade. Deixe-me provar que posso colocá-lo em primeiro lugar. Colocar vocês dois em primeiro lugar. Por quanto tempo? A pergunta foi silenciosa, mas devastadora. Até a próxima reunião do conselho, a próxima crise no trabalho, a próxima vez que alguém mais adequado aparecer. Liam encontrou o olhar dela firmemente. Para sempre. E pela primeira vez desde que ele entrou naquele quarto, Evelyn não teve uma resposta rápida. A palavra para sempre pairou no ar como uma promessa que nenhum dos dois sabia bem como lidar. Evelyn olhou para Liam, procurando em seu rosto qualquer sinal do empresário calculista que costumava medir cada compromisso em relação às margens de lucro potenciais. Em vez disso, ela encontrou algo que a aterrorizava mais do que sua antiga indiferença. Desespero genuíno. Um toque suave no corredor quebrou o momento. O horário de visitas estava terminando. Você deveria ir, Evelyn disse calmamente, voltando-se para Miles. Descanse um pouco. Onde você vai ficar esta noite? Liam perguntou, sem fazer menção de ir em direção à porta. Aqui. Ela se acomodou de volta em sua cadeira, o movimento tão praticado que era claramente rotina. Evelyn, você não pode dormir nessa cadeira de novo. Você vai ficar doente. Estou bem. Não, você não está. Ele se levantou, sua altura fazendo o pequeno quarto parecer ainda mais apertado. Quando foi a última vez que você fez uma refeição de verdade? Um banho? Mais de 2 horas de sono ininterrupto? Ela se irritou com a preocupação na voz dele, a maneira como isso a lembrava de como ele costumava cuidar dela. Eu não preciso de você. Eu sei que você não precisa de mim. Ele interrompeu gentilmente. Você deixou isso abundantemente claro, mas Miles precisa de você saudável, e agora você está funcionando à base de vapores e determinação teimosa. Evelyn queria discutir, mas a exaustão estava fazendo seus membros parecerem pesados, seus pensamentos lentos. Ela não conseguia se lembrar da última vez que alguém se preocupou com seu bem-estar, e a ternura inesperada na voz de Liam estava ameaçando quebrar as paredes que ela havia construído em torno de seu coração. Há um Marriott a 2 quadras daqui, Liam continuou. Passei por ele no caminho para cá. Você poderia tomar um banho, dormir em uma cama de verdade, estar de volta logo de manhã. Eu não posso pagar. Eu cuido disso. A coluna dela se endireitou. Eu te disse que não quero seu dinheiro. Não é caridade, Evelyn. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, bagunçando o penteado perfeito pela primeira vez que ela conseguia se lembrar. Deixe-me fazer essa única coisa. Por favor. Deixe-me sentir que estou ajudando em vez de apenas ficar aqui inutilmente. Algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha ouvido antes, fez com que ela olhasse para ele mais de perto. O seio confiante havia desaparecido, substituído por um homem que parecia perdido e desesperado para reparar erros que estava apenas começando a entender. E quanto a você? Ela perguntou finalmente. Onde você vai ficar? Aqui. A resposta veio sem hesitação. Vou ficar com ele esta noite. Liam, você não sabe nada sobre... Então me ensine. As palavras saíram cruas, honestas. Mostre-me como cuidar dele. O que observar. Como saber se algo está errado. Evelyn sentiu algo quebrar dentro de seu peito. Essa era a conversa com a qual ela sonhara durante aquelas longas noites de gravidez. A parceria que ela queria quando estava assustada, sozinha e gerando o filho deles. Mas era 13 meses tarde demais.
Ele fica inquieto por volta da meia-noite. Ela se ouviu dizendo. As enfermeiras vêm verificar os sinais vitais Dele a cada 2 horas. Se o alarme de oxigênio disparar, não entre em pânico. Às vezes o sensor apenas se desloca, mas se ficar vermelho por mais de 30 segundos, chame ajuda imediatamente. Liam ouviu atentamente. Seus olhos cinzentos focados no rosto dela como se estivesse memorizando cada palavra. A respiração dele fica difícil quando ele está desconfortável. Vê como o peito dele está se movendo agora? Respirações constantes e uniformes. Se ficar superficial ou rápida, ou se ele começar a fazer aquele pequeno som de grunhido, chame a enfermeira imediatamente. Ok, ele disse calmamente. O que mais? Ele gosta quando você fala com ele. Vozes suaves e baixas. Ele está acostumado com a minha, mas... Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Talvez você pudesse contar a ele sobre você. Ele deveria saber quem você é. A simples declaração atingiu Liam como um golpe físico. Seu filho deveria saber quem ele era. Uma verdade básica e fundamental que ele quase perdeu completamente. Evelyn, ele disse suavemente. Eu sei que não mereço outra chance. Eu sei que te machuquei de maneiras que não podem ser desfeitas. Mas se você me deixar, eu quero ser o pai que ele merece. O homem que você merecia. Ela se levantou lentamente, reunindo os poucos itens pessoais que havia trazido para o hospital. Não faça promessas que não pode cumprir, Liam, nem para mim e especialmente nem para ele. Eu não sou o mesmo homem que se afastou de você, ele disse enquanto ela se movia em direção à porta. Ela parou na porta, a mão no batente. Prove. Depois que ela saiu, o quarto parecia enorme e impossivelmente silencioso. Liam acomodou-se na cadeira que ela havia desocupado, ainda quente, ainda carregando o leve aroma do perfume dela, e olhou para o filho. Realmente olhou para ele. Miles era lindo daquela maneira frágil de todos os bebês, mas Liam podia ver a semelhança agora que não estava lutando contra ela. O formato do nariz, o jeito das orelhas, a maneira como seus dedos minúsculos se curvavam. Este era seu filho, seu sangue, sua responsabilidade e seu privilégio. Ei, amigão! Ele disse suavemente, sua voz mais áspera que o normal. Acho que devo me apresentar. Sou seu pai. Eu sei que isso não significa muito agora, considerando que acabei de saber sobre você hoje. Mas estou aqui agora e não vou a lugar nenhum. Miles se mexeu ligeiramente durante o sono, e Liam se viu prendendo a respiração até que o bebê se acalmasse novamente. Sua mãe é incrível, sabia? A mulher mais forte que já conheci. Ela tem cuidado de você sozinha e tem feito um trabalho incrível. Você tem sorte de tê-la. Ele fez uma pausa, observando a subida e descida constante do peito de Miles. Eu cometi muitos erros, filho. Magoei a pessoa mais importante do meu mundo porque estava com muito medo de admitir que precisava dela. Mas eu vou fazer melhor. Por você, por ela, começando agora mesmo. Do lado de fora da janela, a cidade zumbia com a energia da madrugada. Mas dentro do quarto 412, o tempo parecia suspenso. Pai e filho juntos pela primeira vez, aprendendo o ritmo da respiração um do outro no brilho suave dos monitores do hospital. E pela primeira vez, em 13 meses, Liam Prescott sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Às 23h47, Miles acordou chorando. Não a agitação suave que Liam vinha observando na última hora, mas um choro alto que enviou pânico através de seu peito. Ele se inclinou para a frente na cadeira, seu relógio caro captando a luz fraca, enquanto ele estendia a mão em direção ao berço. Depois se conteve. E se ele piorasse as coisas? Ei, está tudo bem. Ele disse suavemente, sua voz incerta. Seu pai está aqui. As palavras pareciam estranhas em sua língua. Seu pai.
Ele havia construído um império de negócios, negociado acordos de bilhões de dólares, comandado o respeito de líderes mundiais, mas agora, diante de um bebê de 3 meses chorando, ele se sentia completamente desamparado. O choro de Miles se intensificou, seu rostinho se contorcendo em angústia. A mão de Liam pairou sobre o botão de chamada para a enfermeira, mas a voz de Evelyn ecoou em sua memória. Ele fica inquieto por volta da meia-noite. Isso é normal, ele disse a si mesmo, depois mais alto para Miles. Isso é normal, amigão, você está apenas inquieto, certo? Ele observou os monitores ansiosamente. Os níveis de oxigênio mantiveram-se estáveis, sem alarmes. Apenas um bebê infeliz que precisava de... O quê? Liam vasculhou seu cérebro em busca de tudo o que já tinha ouvido sobre bebês. Comida? Fralda limpa? Talvez ele estivesse desconfortável? Levantando-se lentamente, Liam se aproximou do berço. Miles era tão pequeno, seus punhos minúsculos acenando no ar enquanto chorava. Algo profundo no peito de Liam se apertou com a visão. Um instinto protetor que ele nunca havia sentido antes. Ok, rapazinho, vamos descobrir isso juntos. Cuidadosamente. Tão cuidadosamente. Liam estendeu a mão para dentro do berço e colocou a mão no peito de Miles. O bebê estava quente, seu coração batendo rapidamente sob a palma da mão de Liam. O choro não parou, mas algo na postura de Miles pareceu relaxar ligeiramente com o toque. Aí está, Liam murmurou, sua voz ficando mais confiante. Eu não vou a lugar nenhum. Vamos descobrir isso. Ele começou a falar. Sua voz baixa e suave, sobre tudo e nada, sobre a vista da janela do seu escritório, sobre a cafeteria que Evelyn costumava amar, sobre como ele sempre foi terrível em qualquer coisa que não pudesse ser resolvida com planilhas e planejamento estratégico. Sua mãe tentou me ensinar a cozinhar uma vez, ele disse, seu polegar acariciando suavemente a mãozinha de Miles. Eu queimei água de verdade. Ela riu tanto que chorou e eu me apaixonei pela risada dela tudo de novo. O choro de Miles havia suavizado para soluços ocasionais, seus olhos cinzas tão parecidos com os do próprio Liam, focando no rosto do pai com intensidade surpreendente. Ela tem essa maneira de tornar tudo melhor apenas estando lá, Liam continuou, quando meu maior cliente ameaçou cancelar o contrato. Ela me fez queijo quente e sopa de tomate e me disse que qualquer empresa que não quisesse trabalhar comigo estava perdendo. Ela estava certa, é claro. Ela sempre está certa. Uma enfermeira apareceu na porta, prancheta na mão, e sorriu com a cena. Primeira noite? Ela perguntou calmamente. É tão óbvio assim? Você está indo bem. Ela o assegurou, verificando os monitores. Às vezes eles só precisam saber que alguém está lá. Os bebês são espertos assim. Eles podem sentir quando você se importa. Depois que ela saiu, Liam se viu entrando em um ritmo. Cada vez que Miles se mexia, ele estava lá com um toque gentil e palavras tranquilas. Ele contou ao filho sobre a primeira vez que conheceu Evelyn, como ela estava discutindo com um barista sobre café de comércio justo e responsabilidade social. Seus olhos verdes brilhando de paixão, como ele ficou tão cativado que ficou na fila por 20 minutos apenas para ouvir a voz dela. Eu soube naquele dia que estava encrencado. Ele admitiu para o bebê agora tranquilo. Eu só não sabia o quanto. Por volta das 2 da manhã, uma enfermeira diferente veio para a verificação vital. Uma mulher mais velha com olhos gentis e os movimentos confiantes de alguém que já tinha visto de tudo. Você é um natural, ela observou, anotando algo em seu prontuário. Eu não tenho ideia do que estou fazendo, Liam confessou. Nenhum de nós tem, querido, não no começo. Ela ajustou o cobertor de Miles com facilidade prática. Mas o amor compensa muita inexperiência, e esse bebê sabe que é amado. Você pode ver isso em quão calmo ele está com você. Depois que ela saiu, Liam sentou-se novamente,
mas desta vez puxou a cadeira para mais perto do berço, perto o suficiente para manter uma mão descansando suavemente no peito de Miles, sentindo cada respiração, cada batimento cardíaco. Eu sei que perdi muito, ele sussurrou. Seu primeiro suspiro, seu primeiro sorriso, a primeira vez que você abriu os olhos. Eu não posso ter isso de volta e terei que viver com isso. Mas eu prometo a você, filho, não vou perder mais nada se eu puder evitar. Miles fez um som suave, quase como um suspiro, e seus dedos minúsculos envolveram o mindinho de Liam com força surpreendente. O gesto foi tão simples, tão natural, mas atingiu Liam com a força de uma revelação. Isso não era sobre provar algo a Evelyn, ou compensar erros do passado, ou mesmo aliviar sua culpa. Isso era sobre amor, puro, descomplicado, amor transformador por essa pessoinha perfeita que era metade dele e metade da mulher que ele nunca deixou de amar. Eu entendo agora, ele disse suavemente, sua voz grossa de emoção. Eu entendo o que ela quis dizer. Nunca foi sobre o dinheiro ou os grandes gestos. Era sobre isso, estar aqui, estar presente, escolher você acima de tudo todos os dias. Enquanto o amanhecer começava a surgir pela janela do quarto do hospital, pintando tudo com uma luz dourada suave, Liam Prescott sentou-se com seu filho e sentiu algo que estava perdendo durante toda a sua vida adulta: contentamento completo e absoluto. Ele estava exatamente onde deveria estar, e pela primeira vez ele entendeu o que para sempre realmente significava. Às 6h15 da manhã, Evelyn apareceu na porta, café na mão e parecendo mais descansada do que parecia em dias. Ela parou abruptamente diante da visão à sua frente. Liam dormindo na cadeira, sua mão ainda descansando protetoramente no peito de Miles, ambos respirando em sincronia pacífica. Algo mudou em seu peito, uma rachadura na parede que ela havia construído. Talvez, apenas talvez, ele realmente tivesse mudado. Talvez não fosse tarde demais, afinal. Evelyn ficou congelada na porta, a xícara de café aquecendo suas mãos enquanto observava a cena mais bonita que já havia testemunhado. A aparência geralmente imaculada de Liam estava completamente desgrenhada. Sua camisa amassada, seu cabelo bagunçado de passar os dedos por ele, sua gravata cara drapejada nas costas da cadeira como uma reflexão tardia. Mas sua mão permanecia firme no peito de Miles, subindo e descendo com cada respiração do filho deles. Este era o homem por quem ela se apaixonara, antes que reuniões de conselho e margens de lucro o consumissem. O homem que costumava abraçá-la enquanto ela dormia, sua respiração eventualmente sincronizando com a dela, até que se moviam como um só. Ela colocou o café na mesa silenciosamente e se aproximou deles, seu coração fazendo coisas perigosas em seu peito. De perto, ela podia ver a exaustão gravada nas linhas ao redor dos olhos de Liam, mas também algo mais, uma paz que ela não via nele há anos. Miles se mexeu com a presença dela, fazendo os sons suaves de arrulho que sempre derretiam o coração dela. Os olhos de Liam se abriram imediatamente, instantaneamente alertas daquela maneira que lhe dizia que ele estava ouvindo qualquer mudança na respiração do bebê, mesmo enquanto dormia. Ei, ele disse suavemente, sua voz rouca de sono. Como você descansou? A pergunta simples, feita com preocupação genuína, ameaçou desfazê-la completamente. Quando foi a última vez que alguém perguntou sobre o bem-estar dela e realmente esperou pela resposta? Melhor do que nas últimas semanas, ela admitiu, acomodando-se na segunda cadeira. O banho foi... Ela fez uma pausa, não querendo parecer patética. Foi muito bom. Obrigada. Liam sentou-se mais ereto, mantendo cuidadosamente sua conexão com Miles. Como ele esteve? Ela perguntou, embora pudesse ver pelos monitores que tudo estava estável.
Ele chorou por volta da meia-noite, mas descobrimos juntos, não foi, amigão? A voz de Liam, quando se dirigia a Miles, era tão terna que fez a garganta de Evelyn apertar. Eu contei a ele sobre você, sobre nós, sobre como eu queimei água naquela vez. Apesar de tudo, Evelyn sorriu. Você lembra disso? Eu lembro de tudo sobre você, Evelyn. Cada risada, cada briga. Toda manhã eu acordava e não conseguia acreditar que você era real. Seus olhos cinzentos encontraram os dela. E ela não viu nenhum cálculo ali, nenhuma agenda, apenas a verdade. Lembro-me especialmente da expressão no seu rosto quando deixei o medo tomar minhas decisões por mim. A admissão pairou entre eles, crua e honesta. Evelyn sentiu suas paredes cuidadosamente construídas vacilarem. Liam, Eu sei, ele disse calmamente. Eu sei que palavras não são suficientes, mas ontem à noite, sentado aqui com ele, finalmente entendi o que você tentou me dizer há 13 meses. Isso não é sobre minha agenda ou minha reputação ou o que se encaixa no meu plano de 5 anos. É sobre aparecer todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Miles escolheu aquele momento para acordar totalmente, seus olhos cinzas, tão parecidos com os do pai, focando em Evelyn com o tipo de pura alegria que fazia tudo o mais desaparecer. Ela estendeu a mão para dentro do berço e ele envolveu seus dedinhos em torno dos dela com aquela força surpreendente de bebê que sempre a surpreendia. Bom dia, meu doce menino, ela murmurou, sua voz instintivamente assumindo o tom gentil reservado apenas para ele. O papai cuidou bem de você? A palavra escapou antes que ela pudesse impedi-la. Papai. Ela tinha sido tão cuidadosa para não usar essa palavra, para não dar a Miles algo que ele pudesse perder novamente, mas ver o rosto de Liam se iluminar com o reconhecimento casual quase quebrou sua resolução inteiramente. O Dr. Martinez quer fazer mais um teste esta manhã, ela disse, forçando-se a voltar aos assuntos práticos. Se os níveis de oxigênio de Miles permanecerem estáveis, talvez possamos ir para casa esta tarde. Casa, Liam repetiu suavemente. Onde é a casa, Evelyn? A pergunta estava carregada de significado que ambos entendiam. Ela podia ler a esperança nos olhos dele, a maneira cuidadosa como ele estava tentando não pressionar demais. Um apartamento de 1 quarto a cerca de 20 minutos daqui, ela disse honestamente. É pequeno, mas é nosso. E depois disso, qual é o plano? Evelyn levantou Miles do berço, acomodando-o contra o peito, onde ele imediatamente se aninhou. Essa era a conversa que ela estava temendo, aquela em que a realidade voltava para complicar tudo. Eu volto ao trabalho na próxima semana, meio período no início, mas... Ela deu de ombros tentando parecer casual sobre a matemática impossível da maternidade solo. A senhora Chen lá de baixo cuida dele durante o dia. Ela é maravilhosa com bebês e precisa da renda extra. Liam ficou quieto por um longo momento, e Evelyn podia praticamente vê-lo processando a logística, os desafios, as dezenas de maneiras pelas quais ele poderia resolver os problemas dela com seus recursos. E quanto ao apoio? Ele perguntou cuidadosamente. Família? Meus pais moram no Oregon. Eles visitaram 2 vezes desde que ele nasceu, mas a saúde da minha mãe não é boa e a viagem é difícil para ela. Evelyn alisou o cabelo escuro de Miles, o gesto automático e calmante. Eu tenho alguns amigos, mas todos estão ocupados com suas próprias vidas. Então você está fazendo tudo sozinha? Não foi uma pergunta. E a devastação silenciosa na voz dele a fez olhar para cima. Liam estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia ler muito bem. Parte admiração, parte culpa, parte algo que parecia reverência. Eu não estou sozinha, ela disse suavemente, dando um beijo no topo da cabeça de Miles. Eu tenho ele. Mas você não deveria ter que fazer isso. Liam começou, depois parou. Desculpe, estou fazendo de novo, não estou?
tentando consertar tudo em vez de apenas ouvir. A autoconsciência a surpreendeu. O antigo Liam teria iniciado um monólogo orientado para a solução sobre babás e segurança financeira e planos de 5 pontos para o cuidado infantil ideal. O que você gostaria de fazer? Ela perguntou calmamente. Se eu dissesse sim para deixar você fazer parte disso, Liam ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele poderia não responder. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mal acima de um sussurro. Eu gostaria de aprender a rotina dele, suas músicas favoritas, o que o faz rir. Eu gostaria de ser aquele por quem ele chama quando tem pesadelos, aquele que o ensina a andar de bicicleta e joga beisebol no quintal. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu gostaria de adormecer ouvindo você ler histórias para ele e acordar com vocês dois todas as manhãs pelo resto da minha vida. A imagem que ele pintou era tão dolorosamente perfeita, tão exatamente o que ela sonhara durante aquelas longas noites solitárias, que Evelyn sentiu as lágrimas ameaçarem. E sua empresa? Suas reuniões de conselho? Sua vida perfeitamente ordenada? Liam olhou para Miles, depois de volta para ela, e algo em sua expressão mudou, da esperança incerta do dia anterior para algo que parecia notavelmente com determinação. Eu estive pensando sobre isso a noite toda, ele disse calmamente. E se eu te dissesse que estou me afastando, promovendo Marcos a CEO, mantendo apenas o envolvimento suficiente para manter a supervisão, mas liberando meu tempo para o que realmente importa? Evelyn olhou para ele procurando qualquer sinal de que este fosse outro grande gesto projetado para conquistá-la. Mas tudo o que ela viu foi um homem que parecia ter finalmente descoberto o que realmente queria da vida. Você realmente faria isso? Ela sussurrou. Desistiria de tudo que construiu? Evelyn, ele disse suavemente. Eu não estou desistindo de tudo que construí. Estou lutando por isso. O Dr. Martinez chegou 30 minutos depois com os resultados dos testes e um sorriso que imediatamente aliviou a tensão nos ombros de Evelyn. A função pulmonar de Miles havia melhorado drasticamente durante a noite, seus níveis de oxigênio estáveis sem assistência. Eles podiam ir para casa. Ele é um lutador, este aqui, disse o médico, fazendo anotações em seu prontuário. Mas quero vê-lo de volta aqui em 1 semana para um acompanhamento, e qualquer sinal de dificuldade respiratória, traga-o direto. Claro, disse Evelyn, já planejando mentalmente a logística de outra visita ao hospital em torno de sua agenda de trabalho. Eu posso trazê-lo de volta, Liam disse calmamente, para a consulta, se você me deixar. O Dr. Martinez olhou entre eles com o olho experiente de alguém que já tinha visto todas as dinâmicas familiares imagináveis. É bom que ele tenha ambos os pais envolvidos. Bebês se saem melhor com sistemas de apoio fortes. Depois que o médico saiu, eles caíram em um silêncio constrangedor. A perspectiva de deixar o hospital, este terreno neutro, onde eles haviam encontrado sua paz provisória, de repente parecia enorme. Eu deveria ligar para a Sra. Chen, Evelyn disse pegando o telefone. Avisá-la que estamos indo para casa. Evelyn? A voz de Liam a parou. Antes de sairmos daqui, antes que tudo fique complicado novamente, preciso te perguntar uma coisa. Ela levantou os olhos do telefone, seu coração já acelerado com a intensidade da expressão dele. Você me deixa levar vocês para casa? Vocês dois? Era um pedido tão simples, mas ambos entendiam o que ele estava realmente pedindo. O primeiro passo, o primeiro pequeno ato de confiança. Evelyn olhou para Miles, que estava contente chupando o punho, alheio à conversa que mudaria sua vida acontecendo ao seu redor. Então ela olhou para Liam, este homem que havia partido seu coração tão completamente que ela pensou que nunca cicatrizaria, que agora estava pedindo a chance de provar que havia aprendido a lidar com algo precioso. Ok, ela sussurrou. O alívio que tomou conta do rosto de Liam foi tão profundo que fez o peito dela doer. Obrigado, ele disse, e ela podia ouvir o peso de tudo o que não foi dito naquelas 2 palavras. 1 hora depois, eles estavam na garagem do hospital, parados ao lado do Bentley de Liam.
Evelyn segurava Miles enquanto Liam olhava para o carro com uma expressão de completa perplexidade. Eu não tenho uma cadeirinha de bebê, ele disse, a compreensão o atingindo como um golpe físico. Como eu não pensei nisso? Evelyn conteve um sorriso diante do pânico dele. Eu tenho uma, está no meu Honda. Ela acenou em direção ao pequeno carro prateado estacionado a 3 vagas de distância. Podemos ir no meu carro. Liam olhou de seu sedã de luxo para o carro compacto e prático dela, e algo mudou em sua expressão. Você se importaria se eu dirigisse o seu? Eu gostaria de aprender como você faz as coisas, suas rotinas, sua vida. A pergunta foi tão humilde, tão diferente do homem que costumava assumir que seu jeito era sempre melhor, que Evelyn sentiu outra rachadura se formar nas paredes ao redor de seu coração. Você se lembra de como dirigir um câmbio manual? Ela perguntou, estendendo as chaves. Algumas coisas você não esquece, ele disse com um pequeno sorriso, aceitando-as como se fossem feitas de ouro. A viagem até o apartamento dela foi silenciosa, preenchida com o tipo de silêncio confortável que costumava existir entre eles. Liam conduziu o pequeno carro dela com uma graça surpreendente, suas mãos grandes gentis no volante. No banco do passageiro, Evelyn se viu roubando olhares para o perfil dele, lembrando-se de como se sentia segura quando ele dirigia, como a presença dele podia acalmar suas piores ansiedades. Vire à esquerda no próximo semáforo, ela disse suavemente. É o prédio azul com acabamento branco. Quando pararam no complexo de apartamentos dela, Liam desligou o motor e sentou-se por um momento, observando o modesto prédio de 2 andares com seus pequenos jardins frontais e caixas de correio compartilhadas. É perfeito, ele disse finalmente, e ela podia dizer que ele estava falando sério. É o que eu podia pagar, Evelyn corrigiu, desafivelando Miles de sua cadeirinha. É um lar, Liam disse calmamente. É onde você construiu uma vida para ele, e isso o torna perfeito. Dentro do pequeno apartamento de um quarto, Evelyn observou Liam absorver cada detalhe com a atenção cuidadosa que ele costumava reservar para documentos de fusão. O canto do berçário que ela havia criado na sala de estar, com seu berço de segunda mão e móbile feito de tsurus de papel. A cozinha minúscula onde ela aprendera a cozinhar para enquanto estava grávida. Sua coleção de livros de receitas, reduzida a alguns favoritos com orelhas nas páginas. A foto emoldurada do primeiro sorriso de Miles, sentada sozinha na estante onde fotos deles juntos costumavam ficar. Você fez tudo isso sozinha, ele disse, sua voz cheia de algo que soava como admiração. Eu tive ajuda, Evelyn disse, acomodando Miles em seu berço. A senhora Chen me ensinou a fazer comida de bebê adequada. Minha colega de trabalho, Sarah, me trouxe mantimentos quando eu não podia sair de casa naquelas primeiras semanas. Mas as mamadas noturnas, a preocupação, as decisões sobre tudo, desde qual pediatra escolher até que tipo de fraldas comprar. Liam parou, passando a mão pelo cabelo. Você carregou tudo isso sozinha. Evelyn ocupou-se em reorganizar desnecessariamente os cobertores de Miles, evitando o olhar de Liam. Você faz parecer heróico. Eu estava apenas fazendo o que precisava ser feito. É heróico, ele disse calmamente. E eu deveria estar aqui para fazer isso com você. A admissão pairou no ar entre eles, pesada de arrependimento e possibilidade. Liam, ela disse cuidadosamente. Se vamos tentar isso, e não estou dizendo que vamos, mas se fôssemos, tem que haver regras. Ok. A resposta dele foi imediata, ansiosa. Primeiro, Miles vem em primeiro lugar, sempre. Não sua agenda, não sua empresa, não sua conveniência. As necessidades dele, a rotina dele, o bem-estar dele. De acordo. Segundo, nada de grandes gestos. Nada de jogar dinheiro nos problemas ou tentar consertar tudo da noite para o dia. Isso é sobre aparecer consistentemente e não ganhar as manchetes. Entendido. Terceiro. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Você não pode ir embora de novo. Se você vai ser o pai dele, você está nisso para sempre.
através de noites sem dormir e nascimento dos dentes e birras e rebelião adolescente e tudo mais. Você não pode ir embora quando ficar difícil. Liam deu um passo mais perto. Perto o suficiente para que ela pudesse ver os flocos de prata em seus olhos cinzentos. Perto o suficiente para sentir o cheiro familiar de sua colônia misturado com algo novo. Talco de bebê por segurar Miles. Evelyn, ele disse suavemente, eu já me afastei da melhor coisa que já me aconteceu uma vez. Não cometerei esse erro novamente. Como eu sei? A pergunta saiu mais vulnerável do que ela pretendia. Como eu sei que você não mudará de ideia quando a novidade passar? Quando você perceber do que está desistindo. Em vez de responder imediatamente, Liam enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou o telefone. Com movimentos deliberados, ele rolou pelos contatos até encontrar um número e pressionou chamar. Marcos, é o Liam. Preciso que você prepare o conselho para uma reunião de transição na próxima semana. Sim, estou falando sério. Estou deixando o cargo de CEO. Ele fez uma pausa, ouvindo o que sem dúvida eram protestos chocados do outro lado. Porque finalmente me lembrei de como é o sucesso de verdade. Ele encerrou a ligação e olhou para Evelyn, sua expressão inteiramente séria. É assim que você sabe, ele disse simplesmente. Porque eu acabei de escolher vocês dois, acima de tudo. Em seu berço, Miles fez um som suave de arrulho, como se concordasse com a decisão do pai. E pela primeira vez em 13 meses, Evelyn permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, eles realmente pudessem ter um para sempre, afinal. 3 dias depois, Evelyn se viu em sua cozinha às 6 da manhã, ouvindo o som familiar de Miles se mexendo no berço, quando uma batida suave ecoou pelo apartamento. Ela congelou, a caneca de café a meio caminho dos lábios. A única pessoa que já havia batido em sua porta tão cedo era a senhora Chen, e apenas quando havia uma emergência. Pelo olho mágico, ela viu Liam parado no corredor parecendo surpreendentemente acordado para alguém que provavelmente não acordava antes do amanhecer desde a faculdade. Ele segurava 2 copos de café e o que parecia ser uma sacola da padaria favorita dela, aquela a 20 minutos de distância que fazia os muffins de mirtilo que ela desejara durante toda a gravidez. Você lembra? Ela disse ao abrir a porta, incapaz de esconder a surpresa em sua voz. Eu lembro de tudo, ele disse suavemente, oferecendo-lhe um dos copos. Especialmente como você costumava dizer, que as manhãs não contavam a menos que começassem com café de verdade e algo doce. O café estava perfeito. Creme, sem açúcar. Exatamente como ela gostava. O muffin ainda estava quente. Gestos tão pequenos, mas eles a atingiram mais forte do que qualquer presente caro poderia, porque significavam que ele estava prestando atenção, mesmo agora, mesmo depois de tudo. Miles escolheu aquele momento para soltar um choro adequado de seu berço, e Evelyn viu o corpo inteiro de Liam se endireitar com atenção alerta. Eu pego ele, Liam disse, já se movendo em direção ao canto do berçário. Liam, você não precisa. Eu quero, ele disse simplesmente. Se estiver tudo bem. Vê-lo levantar Miles com movimentos cuidadosos e confiantes era quase surreal. 3 dias atrás, ele estava apavorado de tocar no próprio filho. Agora ele estava embalando o bebê contra o peito como se estivesse fazendo isso há meses, suas mãos grandes apoiando a cabeça de Miles com proteção instintiva. Bom dia, amigão, ele murmurou, sua voz assumindo aquele tom gentil que estava se tornando natural quando ele falava com Miles. Você dormiu bem? Sua mãe fez café e cheira a céu aqui dentro. Miles se acomodou imediatamente contra o peito do pai, o punho minúsculo se enrolando no tecido da camisa de Liam. A visão deles juntos, seu bebê parecendo tão pequeno e protegido naqueles braços fortes, deixou a garganta de Evelyn apertada de emoção. Como você sabia que eu estaria acordada? Ela perguntou, acomodando-se em seu pequeno sofá com seu café.
Liam se juntou a ela, ajustando o jeito de segurar Miles para que o bebê pudesse ver ambos os pais. Estou acordado desde as 4 pensando na sua agenda. Você disse que volta ao trabalho na segunda-feira, o que significa que provavelmente já está ansiosa para deixá-lo. Eu pensei. Ele fez uma pausa, parecendo repentinamente incerto. Eu pensei que talvez eu pudesse ficar com ele enquanto você está no trabalho. Evelyn quase engasgou com o café. Liam, você não pode simplesmente... Por que não? Seus olhos cinzentos encontraram os dela com aquela determinação silenciosa que ela estava começando a reconhecer. Você disse sem grandes gestos, então não estou me oferecendo para contratar uma babá ou mudar toda a sua vida. Estou me oferecendo para cuidar do meu próprio filho enquanto a mãe dele trabalha. Cuidar? Apesar de tudo, Evelyn sorriu. Pais não cuidam dos filhos, Liam. Eles criam. Então me deixe criar, ele disse simplesmente. Deixe-me aprender as rotinas dele, o que o faz rir, como diferenciar seu choro de fome do choro de cansaço. Deixe-me ser útil em vez de apenas presente. A oferta era tentadora além das palavras. A senhora Chan era maravilhosa, mas tinha 73 anos e se cansava facilmente, e o custo até mesmo de creche em meio período estava esticando o orçamento de Evelyn ao limite. E quanto à sua transição na empresa? As reuniões do conselho? Marcos está lidando com a gestão imediata da crise. O conselho está se ajustando à mudança. O sorriso de Liam foi irônico. Posso ter queimado algumas pontes na maneira como anunciei minha decisão. Você pediu demissão por telefone. Evelyn apontou. Do meu apartamento, eu diria que isso é mais como queimar a floresta inteira. Valeu a pena. Ele disse sem hesitação, olhando para Miles, que agora estava agarrando seu dedo com aquela força surpreendente de bebê. Além disso, posso lidar com qualquer negócio que precise lidar enquanto ele tira uma soneca. Bebês dormem muito, certo? Evelyn riu. A primeira risada real que ela teve em semanas. Ah, sua doce criança de verão. Você não tem ideia do que está se voluntariando. Então me ensine, ele disse, ecoando suas palavras do hospital. Mostre-me como cuidar dele. Eu quero aprender tudo. Na hora seguinte, Evelyn se viu fazendo exatamente isso. Ela lhe mostrou como testar a temperatura da fórmula no pulso, como apoiar a cabeça de Miles durante a alimentação, a maneira específica de dar tapinhas nas costas que ajudava com as bolhas de gás. Liam ouviu com a mesma intensidade focada que ele já trouxe para apresentações do conselho, fazendo perguntas e tomando notas mentais. Ele fica agitado por volta das 10 se estiver muito cansado, ela explicou, observando Liam arrotar Miles habilmente. E ele adora aquele mobile acima do berço dele, aquele com os tsurus de papel. Eu fiz quando estava grávida de 8 meses e não conseguia dormir. É lindo, disse Liam, estudando os delicados pássaros de origami. Você sempre foi artística, desesperada e entediada. Ela corrigiu, mas ficou satisfeita por ele ter notado. Passei muitas noites dobrando papel e me perguntando o que ia fazer. Você estava construindo uma vida para ele, Liam disse calmamente. Criando algo bonito no meio da incerteza. Isso não é desesperado, Evelyn. Isso é corajoso. Os olhos dele se encontraram sobre a cabeça de Miles. E por um momento, o ar entre eles crepitou com o tipo de consciência que uma vez a fez se apaixonar por ele. A maneira como ele a via. Não apenas suas lutas, mas sua força. Como ele podia fazê-la se sentir capaz e querida com apenas algumas palavras. Liam, ela começou. Depois parou, insegura de como expressar o que estava sentindo. Eu sei, ele disse suavemente. Eu sinto também. Mas eu não quero forçar. Eu não quero presumir que só porque estamos encontrando nosso ritmo com Miles tudo o mais se encaixará. O que você quer? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. Tudo! Ele respondeu imediatamente. Então se conteve. Mas aceitarei o que você estiver disposta a dar. Se tudo o que você pode oferecer agora é coparentalidade, então serei o melhor coparente que você já viu.
Se algum dia você achar que poderíamos tentar ser amigos novamente, ficarei grato por isso também. E se eu dissesse que queria tentar mais do que isso? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidade e medo em igual medida. A respiração de Liam prendeu, e ela podia vê-lo lutando para não ter esperança demais. Então eu perguntaria como isso se parece para você. Ele disse cuidadosamente. E eu passaria todos os dias provando que mereço qualquer chance que você esteja disposta a me dar. Miles escolheu aquele momento perfeito para adormecer nos braços do pai. Seu rostinho pacífico e contente, olhando para eles juntos, o passado e o futuro dela, o desgosto e a esperança dela. Evelyn tomou uma decisão que a aterrorizou e a estimulou em igual medida. Fique, ela disse calmamente, não apenas por hoje. Fique e vamos descobrir como isso se parece, nós três juntos. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Liam foi mais brilhante do que qualquer nascer do sol que ela já tinha visto. Você tem certeza? Não, ela admitiu. Mas estou cansada de ter medo do que pode dar errado, em vez de ficar animada com o que pode dar certo. E enquanto observava Liam acomodar cuidadosamente o filho adormecido no berço, seus movimentos já se tornando naturais e confiantes, Evelyn percebeu que às vezes as decisões mais assustadoras também eram as mais necessárias. Eles iriam construir algo novo juntos. Não a vida perfeita que um dia sonharam, mas algo melhor, uma vida real, construída sobre honestidade e segundas chances e o pequeno batimento cardíaco que os trouxe de volta um ao outro. 2 semanas em seu novo normal provisório. Evelyn chegou em casa do trabalho e encontrou seu apartamento transformado. Não da maneira ostentosa que ela poderia esperar do antigo Liam, mas em pequenos detalhes atenciosos que falavam de observação cuidadosa e cuidado genuíno. O balcão da cozinha continha uma panela elétrica que não estava lá naquela manhã, enchendo o ar com o cheiro rico do ensopado de carne que tinha sido sua comida reconfortante durante a gravidez. O móbile de Miles havia sido consertado. Ela mencionou que um dos tsurus de papel havia rasgado e agora girava perfeitamente novamente, cada dobra nítida e nova. Sua pequena estante havia sido reorganizada. Seus romances favoritos agora estavam na altura dos olhos, em vez de exigir que ela se esticasse para pegá-los depois de um longo dia. Mas foi a visão de Liam dormindo no sofá que a parou. Ele estava esticado desajeitadamente, um braço pendurado em direção ao chão, onde Miles estava deitado em um cobertor, tendo seu tempo de bruços. Seu filho estava contente batendo em um brinquedo ao alcance dos dedos do pai, como se tivessem elaborado esse sistema de companhia mútua. Há quanto tempo ele está dormindo? Ela perguntou suavemente, dirigindo-se a Miles como se ele pudesse responder. Cerca de 20 minutos, veio a voz sonolenta de Liam. Seus olhos ainda estavam fechados, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios. Ele tem me contado histórias muito importantes sobre sua manhã, algo sobre o gato da Sra. Chen e por que ventiladores de teto são fascinantes. Apesar de tudo, a cautela, as paredes ao redor de seu coração, a voz em sua cabeça avisando-a para ter cuidado. Evelyn sentiu algo quente e perigoso se desenrolando em seu peito. Isso era felicidade doméstica em sua forma mais pura. Chegar em casa para as 2 pessoas que mais importavam. Evidência de um dia passado em companhia confortável. A intimidade fácil do espaço compartilhado e da responsabilidade compartilhada. Como foi seu primeiro dia no escritório? Liam perguntou, sentando-se e passando a mão pelo cabelo despenteado. Estranho, Evelyn admitiu, acomodando-se no chão ao lado de Miles. Eu ficava checando meu telefone preocupada que algo tivesse acontecido, que você entrasse em pânico e ligasse para o 911 porque ele golfou.
Apenas 2 vezes, Liam disse com falsa seriedade. E só porque a internet disse que vômito em jato poderia ser um sinal de doença grave. A internet não é sua amiga quando você é um novo pai. Evelyn riu, pegando Miles para um olá adequado. Você vai ficar louco lendo sintomas e marcos de desenvolvimento. Tarde demais, Liam confessou. Você sabia que ele deveria estar sorrindo agora, tipo sorrisos sociais reais, não apenas gases? E ele deveria estar seguindo objetos com os olhos e talvez até rindo em breve? A ansiedade na voz dele era tão cativante que o coração de Evelyn apertou. Liam, ele é perfeito. Cada bebê se desenvolve em seu próprio ritmo. Eu sei, eu só... Ele fez uma pausa, observando Miles agarrar o cabelo de Evelyn com punhos minúsculos e determinados. Eu já perdi tanto. Eu não quero que ele perca Marcos porque eu não sei o que procurar. A vulnerabilidade em sua admissão a atingiu mais forte do que qualquer grande gesto poderia. Era isso que ela queria há 13 meses. Não alguém para resolver seus problemas, mas alguém para compartilhar suas preocupações, sua alegria, suas descobertas diárias sobre essa pessoinha que eles criaram juntos. Ele sorriu para mim hoje. Liam disse calmamente. Um sorriso de verdade. Eu estava cantando para ele, mal, e ele simplesmente se iluminou, como se achasse que eu era a coisa mais engraçada que ele já tinha visto. O que você estava cantando? Sweet Caroline. Era a única música que eu conseguia lembrar todas as palavras. As bochechas de Liam realmente coraram. Seus vizinhos provavelmente acham que eu perdi o juízo. Evelyn podia imaginar perfeitamente. Este homem sério e composto berrando Neil Diamond enquanto o bebê deles ria. Ambos descobrindo a alegria no momento mais comum. A imagem era tão perfeita que fez seu peito doer. Eu gostaria de ter visto, ela disse suavemente. Haverá outras primeiras vezes, disse Liam, e algo em seu tom a fez olhar para cima. É o que estou esperando de qualquer maneira. Eles foram interrompidos por uma batida na porta. Um som que se tornara rotina desde que Liam começara a passar seus dias lá. A senhora Chen apareceu com uma travessa de caçarola e sua preocupação maternal habitual. Como está nosso pequeno hoje? Ela perguntou, imediatamente pegando Miles, que gorgolejou feliz em seus braços. E como os novos pais estão se ajustando? Evelyn começou a corrigir a suposição. Eles não estavam juntos, não realmente, apenas descobrindo as coisas. Mas Liam falou primeiro. Estamos aprendendo. Ele disse simplesmente. Cada dia é diferente. A senhora Chen estudou os dois com os olhos aguçados de alguém que criou 5 filhos e viu todas as configurações familiares imagináveis. Bom, ela disse finalmente, família não é sobre perfeição, é sobre aparecer. Depois que ela saiu, as palavras pairaram no ar entre eles. Família. A palavra que eles estavam dançando ao redor. O conceito que estavam construindo dia a dia sem nomeá-lo. Evelyn, Liam disse cuidadosamente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está feliz? Com como isso está funcionando? A pergunta estava carregada com tudo o que ele não estava dizendo. Estamos bem? Você confia em mim ainda? Há espaço para mais do que coparentalidade no que quer que isso esteja se tornando? Eu estou, ela disse honestamente. Parece certo, natural, como se fosse assim que sempre deveria ser. Mesmo que eu tenha te machucado? Mesmo que eu tenha ido embora? Evelyn ficou quieta por um longo momento observando Miles bocejar contra seu ombro, seu corpinho ficando mole enquanto o sono o dominava. Talvez especialmente por causa disso, ela disse finalmente. Você sabe como é perder isso agora? Viver sem isso. Isso torna o que temos mais precioso, não menos. Eu te amo. As palavras saíram dele como se ele não pudesse mais contê-las. Eu nunca deixei de te amar, Evelyn, nem por um dia em 13 meses. A respiração dela prendeu. Ela sabia, é claro. Tinha visto na maneira como ele olhava para ela, a ternura cuidadosa de seus toques, a maneira como ele reconstruiu toda a sua vida em torno da possibilidade de estar na deles. Mas ouvi-lo dizer isso
cru e desprotegido, era diferente. Liam, eu sei que você não está pronta para ouvir isso. Ele disse rapidamente. Eu sei que a confiança leva tempo, e eu sei que palavras são apenas palavras até que sejam apoiadas por ações, mas eu precisava que você soubesse. Caso algo aconteça, caso eu não tenha outra chance de dizer, eu precisava que você soubesse que deixar você foi o pior erro da minha vida. E amar você tem sido a única coisa que eu já fiz que pareceu verdade. Lágrimas queimaram atrás dos olhos dela. Este era o homem por quem ela se apaixonara. Não o CEO polido, mas aquele que podia falar direto ao coração dela com honestidade desajeitada e sinceridade devastadora. Eu também te amo, ela sussurrou. Deus me ajude, eu nunca parei também. O sorriso que transformou o rosto dele valeu cada momento de dúvida. Cada noite sem dormir dos últimos 13 meses. Ele não se moveu em direção a ela. Não tentou capitalizar a admissão. Ele apenas sentou lá, segurando a declaração dela como o presente precioso que era. Então, o que acontece agora? Ele perguntou suavemente. Evelyn olhou para Miles, pacífico em seus braços. Depois de volta para Liam. Este homem que havia partido seu coração e agora estava se oferecendo para passar a vida tornando-o inteiro novamente. Agora nós levamos um dia de cada vez, ela disse. Nós descobrimos como ser uma família, do tipo real, bagunçada e imperfeita e absolutamente digna de lutar. Eu posso fazer isso, Liam disse, sua voz grossa de emoção. Eu posso fazer um dia de cada vez para sempre. E enquanto a luz da tarde desaparecia na noite ao redor deles, Evelyn acreditou nele. Mais do que isso, ela acreditava neles. Em segundas chances e pequenos milagres, e no poder de cura do amor que se recusava a desistir. 6 meses depois, Evelyn acordou com o som de risadas entrando pela janela do quarto. Não qualquer risada. As risadinhas de bebê contagiantes de Miles misturadas com a risada profunda de Liam. Um som que se tornara a trilha sonora de suas manhãs de sábado. Ela os encontrou no pequeno jardim dos fundos que Liam de alguma forma havia trazido à vida no pedaço de terra atrás do prédio dela. Miles estava sentado em sua cadeira alta, bolo de chocolate manchado em seu rosto e punhos minúsculos, enquanto Liam se ajoelhava ao lado dele com uma câmera, documentando cada momento bagunçado da celebração do primeiro aniversário do filho. Ele é definitivamente seu filho, disse Evelyn, acomodando-se na cadeira ao lado deles. Nenhuma consideração em permanecer limpo. Bem! Liam protestou, embora sua própria camisa mostrasse evidências da exploração entusiástica do bolo por Miles. Eu posso ficar limpo quando a situação exige. Diga uma vez nos últimos 6 meses. Liam considerou isso seriamente. Aquela reunião do conselho em março, onde tive que explicar por que o ex-CEO da Prescott Industries agora estava trabalhando meio período em um apartamento de um quarto. Você tinha golfada no colarinho. Evelyn o lembrou. Eu tive que apontar antes de você sair. Detalhes, ele disse sorrindo enquanto Miles lhe oferecia um punhado de bolo. Além disso, isso me deu credibilidade. Nada diz que minhas prioridades mudaram como manchas de comida de bebê em um terno de $1000. Observando-os juntos agora, era difícil lembrar de um tempo em que Liam não sabia exatamente como fazer Miles rir. Não sabia instintivamente que seu filho preferia esconde-esconde a qualquer brinquedo caro. Não pegava automaticamente lenços umedecidos antes de se sentar em qualquer superfície limpa. A paternidade o transformara de maneiras que iam muito além de mudanças de carreira ou ajustes de estilo de vida. Tinha suavizado suas arestas enquanto de alguma forma o tornava mais forte, mais decidido. Eu tenho uma coisa para você, Liam disse de repente, sua voz assumindo uma qualidade nervosa que fez o coração de Evelyn pular.
É o aniversário do Miles, não meu. É para todos nós, na verdade. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta. Ele começou a usar roupas mais casuais, mas alguns hábitos custavam a morrer e tirou uma pequena caixa de veludo. A respiração de Evelyn prendeu. Liam, o que você está... Antes que você entre em pânico, ele disse rapidamente. Não é o que você pensa. Quer dizer, é, mas também não é. Ele estava divagando, ela percebeu com diversão. Este homem confiante que podia negociar acordos multinacionais estava nervoso com o que quer que estivesse naquela caixa. Apenas me mostre, ela disse suavemente. Ele abriu a caixa para revelar não um anel de noivado, mas um pingente delicado. Um pequeno círculo de prata, com 3 corações entrelaçados, cada um gravado com uma única inicial, ILM. É uma promessa, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Não de casamento, ainda não, porque eu sei que você precisa de mais tempo e eu quero ganhar isso. Mas uma promessa de que somos uma família, nós 3. Que não importa o que aconteça, não importa quais desafios venham, nós os enfrentamos juntos. Evelyn olhou para o colar, sua garganta apertada de emoção. Era perfeito, nem de mais, nem de menos. Um símbolo do que eles construíram juntos, o que eles ainda estavam construindo. A mais, ele continuou, e agora seu nervosismo era cativante em vez de preocupante. Eu fiz uma oferta em uma casa, nada chique, apenas um lugar de 3 quartos a cerca de 10 minutos daqui. Tem um quintal de verdade para Miles brincar e uma cozinha grande o suficiente para nós 2 cozinharmos sem esbarrar um no outro e... Ele fez uma pausa, engolindo em seco. E um quarto principal que espero que algum dia você possa me deixar compartilhar com você. Liam. A voz dela saiu rouca com lágrimas não derramadas. Eu sei que é presunçoso, ele disse rapidamente. Eu sei que não falamos sobre morar juntos oficialmente e não quero pressionar você. Se você não estiver pronta, posso ficar no quarto de hóspedes indefinidamente ou posso retirar a oferta inteiramente. Eu só pensei... Ela o beijou. Bem ali, na luz do sol da manhã, com seu sol coberto de chocolate rindo entre eles. Ela se inclinou e o beijou com todo o amor, esperança e gratidão que vinham se acumulando em seu peito por meses. Quando eles se separaram, ambos respirando com dificuldade, os olhos de Liam estavam brilhantes de admiração. Isso é um sim para a casa ou um sim para compartilhar o quarto? Ele perguntou, a testa apoiada na dela. Sim, ela disse simplesmente. Para tudo isso, para a casa e o quarto e a família e o futuro. Sim para tudo, Liam. O sorriso dele foi brilhante o suficiente para alimentar a cidade. Você tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela olhou para Miles, que agora estava contente chupando seus dedos cobertos de chocolate. Depois de volta para Liam. Nós já somos uma família. Temos sido desde aquela noite no hospital quando você escolheu ficar. Tudo o resto são apenas detalhes. Detalhes importantes. Ele corrigiu, prendendo o colar no pescoço dela com dedos gentis. Como o fato de que eu te amo mais hoje do que ontem, e vou te amar mais amanhã do que hoje. Isso é muito poético para alguém que costumava falar exclusivamente em projeções trimestrais. Eu tive uma boa professora. Ele disse, dando um beijo suave no local onde o pingente descansava contra a clavícula dela. Ela me ensinou que as métricas mais importantes não podem ser medidas em planilhas. Miles escolheu aquele momento para jogar o restante do bolo diretamente no rosto do pai, marcando um golpe direto que deixou glacê de chocolate no cabelo de Liam e em toda a sua camisa. Em vez de ficar irritado, Liam caiu na gargalhada. O som livre e desinibido de alguém que finalmente descobriu o que importava. Feliz aniversário, amigão, ele disse, limpando o bolo da bochecha. Obrigado por reunir seus pais.
Como se entendesse, Miles bateu palmas e balbuciou algo que soou notavelmente como Dada, sua primeira palavra clara. Você ouviu isso? A voz de Liam estava cheia de admiração. Ele disse, Dada, sua primeira palavra. Evelyn sussurrou, lágrimas finalmente derramando. Oh, Miles. Eles passaram o resto da manhã naquele pequeno quintal, os três cobertos de bolo e sol, e o tipo de felicidade que vem de encontrar o caminho de volta para onde você pertence. Mais tarde, eles limpariam a bagunça e fariam as malas para suas primeiras férias em família, uma viagem modesta à praia que Liam havia planejado com a mesma atenção cuidadosa que costumava reservar para apresentações do conselho. Mas, por enquanto, eles sentaram juntos em seu jardim imperfeito com sua vida bagunçada e bonita, e Evelyn percebeu que isso era exatamente o que ela esperava durante todas aquelas noites, dobrando tsurus de papel e se perguntando o que o futuro reservaria. Não a perfeição, não um conto de fadas, mas algo melhor. Uma família real construída sobre segundas chances e escolhas diárias, e o tipo de amor que se torna mais forte, não apesar de suas cicatrizes, mas por causa delas. Eu amo vocês, ela disse para seus dois meninos, observando Miles tentar compartilhar seu bolo com uma borboleta confusa que pousou em sua cadeira alta. Nós te amamos também, Liam respondeu, falando pelos dois, seu braço apertando ao redor dos ombros dela. E naquele momento, cercada por bolo de chocolate e luz da manhã, e o som da risada de seu filho, Evelyn soube que algumas histórias de amor não terminam com a primeira. Eu te amo. Às vezes elas começam aí, ficando mais fortes a cada momento comum, a cada desafio superado, a cada dia que duas pessoas escolhem uma a outra, tudo de novo. Às vezes as melhores histórias de amor são aquelas em que o amor aprende a ficar. 3 anos depois, o avião de papel voou pelo quintal em um arco perfeito, antes de pousar suavemente na caixa de areia, onde Miles, de 4 anos, estava construindo o que chamava de castelo mais importante do mundo. Ele gritou de alegria e imediatamente começou a desdobrar o avião para examinar sua construção. Um hábito herdado de ambos os pais, a necessidade de entender como as coisas bonitas funcionavam. Evelyn observou da janela da cozinha enquanto Liam perseguia a filha deles pela grama, as pernas gordinhas de Sophie, de 18 meses, carregando-a o mais rápido que podiam, enquanto o pai fingia ser o gigante mais lento da história. A risada dela soava como música, brilhante e destemida, da maneira que apenas crianças que nunca conheceram nada além de segurança podiam ser. A casa que eles escolheram juntos não era nada parecida com a cobertura que Liam um dia chamou de lar, ou mesmo o modesto apartamento onde eles encontraram o caminho de volta um para o outro. Era algo inteiramente novo. Um lugar construído para jantares em família e festas de aniversário, para lição de casa na mesa da cozinha e histórias de ninar que duravam muito porque ninguém queria que o dia acabasse. Mamãe, olha! Miles gritou, segurando seu avião desdobrado. Papai escreveu algo. Evelyn saiu, secando as mãos em um pano de prato, e ajoelhou-se ao lado do filho para examinar seu tesouro. Na caligrafia familiar de Liam, o avião de papel trazia uma mensagem simples. Alguns voos valem a pena mudar de rota. Ela olhou para cima e encontrou Liam observando-a. Sophie empoleirada em seus ombros como uma pequena rainha examinando seu reino. O cabelo dele estava mais longo agora, menos perfeitamente penteado, e havia linhas de riso ao redor dos olhos que não estavam lá quando ela o conheceu. Ele parecia mais jovem de alguma forma, apesar de ser 4 anos mais velho. Felicidade, ela descobriu, era melhor do que qualquer rotina cara de cuidados com a pele. Você planejou isso? Ela perguntou, gesticulando para o avião. Eu estava aguardando para o momento certo,
Ele admitiu, acomodando Sophie na grama, onde ela imediatamente cambaleou em direção ao castelo do irmão com foco determinado. Hoje pareceu certo. E por que hoje é especial? O sorriso de Liam foi suave, tingido com o tipo de memória que havia sido polida pelo tempo e pela recontagem. 4 anos atrás, hoje, eu deveria embarcar em um avião para a Suíça. Em vez disso, recebi um telefonema que mudou tudo. A garganta de Evelyn apertou com a emoção. Ela se lembrava daquele dia de forma diferente dele, não como o começo de sua história de amor, mas como o fim de sua certeza de que teria que enfrentar tudo sozinha. O dia em que o medo deixou de ser sua emoção principal e a esperança começou a tomar seu lugar. Você já se perguntou o que teria acontecido se a senhora Henderson não tivesse ligado? Ela perguntou, acomodando-se na grama ao lado de Miles, que agora estava incorporando o avião de papel do pai em seus planos arquitetônicos. Todos os dias, disse Liam simplesmente, baixando-se ao lado dela. E todos os dias sou grato por ela ter ligado, mesmo que isso significasse enfrentar tudo o que eu estava fugindo. Você não estava fugindo de nós, Evelyn disse calmamente. Você estava fugindo de si mesmo, da possibilidade de que você pudesse ser o suficiente, exatamente como você era, sem toda a armadura. Liam estendeu a mão e pegou a dela, seu polegar traçando a aliança de casamento que ela usava há exatamente 18 meses. O casamento deles tinha sido pequeno, íntimo, apenas família e alguns amigos próximos reunidos neste mesmo quintal, com Miles como portador das alianças e Sophie como a daminha de honra mais jovem do mundo. Nada parecido com o caso elaborado que eles poderiam ter planejado em seus anos mais jovens e complicados. Eu amo nossa vida, ele disse, sua voz grossa de contentamento. Eu amo que Miles queira ser piloto e arquiteto e caçador de dinossauros quando crescer. Eu amo que Sophie pense que vegetais são uma forma de entretenimento e que sua primeira palavra foi mais. Eu amo que você ainda faça meu café exatamente do jeito que eu gosto e que eu ainda queime o jantar metade do tempo, mas você come de qualquer maneira. Estava apenas ligeiramente carbonizado ontem à noite, Evelyn provocou. Eu mal senti o gosto da fumaça. Eu amo que você minta para poupar meus sentimentos. Ele continuou sorrindo. Eu amo que nós brigamos sobre de quem é a vez de lavar roupa e depois fazemos as pazes com sorvete enquanto as crianças estão dormindo. Eu amo que isso, ele gesticulou para o caos bonito e comum deles. É melhor do que qualquer vida que eu poderia ter imaginado quando pensava que sucesso significava escritórios de esquina e margens de lucro. Sophie escolheu aquele momento para cair dramaticamente na grama, mais por perda de interesse em andar do que por qualquer queda real. Ambos os pais se moveram para verificá-la, mas ela já estava rindo e rolando em direção ao castelo, completamente despreocupada com sua aventura. Resiliente, observou Liam. Ela puxou isso de você. Talento dramático, Evelyn rebateu. Ela puxou isso de você. Eles sentaram em silêncio confortável, observando seus filhos brincarem na luz dourada do final da tarde. Esta era a vida que eles haviam construído juntos, não perfeita, não sem seus desafios, mas real de uma maneira que parecia voltar para casa todos os dias. Liam, Evelyn disse suavemente, você se lembra do que me disse naquela primeira noite no hospital? Sobre provar que você tinha mudado? Eu lembro de tudo sobre aquela noite. Você disse que queria ser tudo o que Miles merecia e tudo o que eu merecia antes. Você acha que se tornou isso? Liam considerou a pergunta seriamente, observando Miles colocar cuidadosamente seu avião de papel no topo de seu castelo de areia como uma bandeira. Eu acho que me tornei algo melhor, ele disse finalmente. Não o homem que eu pensava que você merecia, mas o homem que você realmente precisava. O homem que escolhe esta vida, este caos bonito todos os dias. E eu me tornei a mulher que se permite ser escolhida, respondeu Evelyn.
que acredita no amor que aparece consistentemente, em vez de apenas queimar intensamente e se apagar. Enquanto o sol começava a se pôr atrás deles, pintando seu pequeno reino em tons de ouro e âmbar, a risada de seus filhos se misturando com a brisa da noite, Evelyn refletiu sobre a jornada que os trouxe até aqui. Daquele quarto de hospital estéril para este quintal cheio de vida, barulho e alegria, tinha sido bagunçado, incerto e absolutamente valeu cada momento de dúvida. Algumas histórias de amor, ela percebeu, não eram sobre encontrar um ao outro, eram sobre escolher um ao outro repetidamente, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Evelyn, Liam disse calmamente, tirando-a de seu devaneio. Obrigado. Pelo quê? Por nos dar uma segunda chance, por acreditar que as pessoas podem mudar, que o amor pode ficar mais forte em vez de apenas mais velho, por construir esta vida comigo. Ela se inclinou e o beijou suavemente, provando possibilidades futuras e contentamento presente em igual medida. Obrigada por voltar, por ficar, por provar que alguns voos realmente valem a pena perder. Miles correu então, puxando as mãos de ambos com a importância urgente de 4 anos. Mamãe e papai, venham ver, meu castelo é grande o suficiente para todos nós agora. E enquanto eles se deixavam puxar em direção à caixa de areia, onde seu filho havia construído um reino grande o suficiente para toda a família, Evelyn pensou sobre o telefonema que mudou tudo, a escolha que os levou até aqui, e as 1000 pequenas decisões que transformaram um momento de crise em uma vida inteira de amor. Às vezes, a melhor coisa que poderia acontecer à sua vida cuidadosamente planejada era que ela desmoronasse completamente, ela meditou, porque era aí que você descobria o que realmente deveria construir naquele jardim, cercado pela risada de crianças que nunca conheceriam um mundo onde seus pais não se escolhessem diariamente. O amor havia aprendido sua lição mais importante, como ficar. Mas talvez a verdadeira questão não seja se o amor pode sobreviver ao seu maior teste. Talvez a questão seja, quando a vida lhe oferece a chance de escolher o amor em vez do medo, você será corajoso o suficiente para aceitar? Obrigado por assistir. Seu feedback é muito importante para o nosso trabalho. Então, deixe um comentário nos dizendo o que você achou e de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Sua participação é muito importante para a continuação do nosso trabalho. Então, compartilhe esta história com quem também adoraria.